E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Uai, que prazer enorme estar aqui. Essa palestra do Mauro foi show. Eu consegui assistir algumas. As da manhã assisti também, gostei demais da palestra da Tabata e do Mário também. As da tarde eu assisti picado. Aqui no sábado eu sou responsável pelo almoço na casa. Então, tive que ficar por conta do almoço, consegui só acompanhar de rabo de olho. Mas, realmente, reforçando aí o que o Mauro falou também, ótima oportunidade, valeu pessoal aí do Hipocampus, é um prazer e espero que eu consiga transmitir um pouquinho, que vocês curtam essa palestra aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui, já está aí, né? Beleza. Bom, eu sou Alexandre Liparini, né, como já me apresentaram, deixei o e-mail aí já também na capa, né, assim como o Mauro falou também, se vocês quiserem me escrever para conversar sobre qualquer coisa de paleontologia, vai ser um prazer. E atualmente eu faço parte do laboratório de paleontologia e macroevolução lá da UFMG, né, que é esse primeiro logo aí, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aí, tá? E eu também faço parte como pesquisador de um laboratório que a gente chama de PIB-Lab, que é o Laboratório de Pesquisas Integrativas em Biodiversidade, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre macroevolução, então, né, e macroecologia na paleontologia, mas antes eu queria saber o que vocês imaginam desses termos, ou como que vocês dariam significados para esses termos. Né? O que é macroevolução, para vocês que estão assistindo aí, né? Ou o que é macroecologia? Vocês conseguiriam pensar em alguns exemplos ou tipos de trabalhos que seriam relacionados à macroevolução e à macroecologia? Aí eu queria que vocês colocassem no chat aí, claro, quem se sentir à vontade, né? Comentários a respeito, que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha ali no chat e vou ver se eu incorporo alguma das ideias ao que eu pretendo falar, tá? Então, antes disso, né, enquanto vocês vão colocando aí, nessa palestra, né, nisso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu vou trazer alguns resultados de alguns trabalhos que eu fiz com o pessoal que faz parte daquele PIB Lab que eu mencionei, tá? Que tem a sede lá em Aracaju. E aí, por isso, eu vou contextualizar um pouco melhor em relação, né, a alguns personagens, né, algumas pessoas que participaram desses trabalhos, incluindo a minha própria pessoa, né, que já fui apresentado, eu fiz biologia na UFMG, formei aí na UFMG, e fiz a pós-graduação lá no Rio Grande do Sul, né, também, como já foi colocado, em paleontologia e tal, mas em 2012, eu fui trabalhar lá em Sergipe, então eu dei aula também por 7 anos, lá na Universidade Federal de Sergipe. E depois de alguns anos lá, eu conheci esse cara aí, que é um argentino, que é o Pablo Ariel Martínez. Ele é formado em genética e fez lá na Argentina, né? Ele fez o curso de genética e fez a pós-graduação dele aqui no Brasil, principalmente com temas relacionados à ecologia, tratando, né, de macroecologia e macroevolução, principalmente com espécies atuais. O Pablo, ele é um cara que sempre gostou muito de fósseis, e isso fazia com que a gente trocasse muita ideia e tentasse desenvolver, né, projetos que integrassem fósseis, integrassem a paleontologia a esses estudos ecológicos e evolutivos. Né? Dessas conversas, surgiu o primeiro projeto, né, onde a nossa primeira personagem principal vai aparecer aqui, que é essa que apareceu aí para vocês também, que é a Franciele da Silva Santos. Né? A Franciele, ela é bióloga licenciada lá pela Federal de Sergipe, e ela é mestre em geociências. Ela fez um mestrado lá em Sergipe também comigo, e desenvolveu um trabalho relacionado à macroevolução, né, que partiu de uma ideia que eu e o Pablo tivemos, e ela topou, né, seguir com essa ideia, né, e fazer o trabalho relacionado a isso. Então, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais especificamente do trabalho da Fran. Tá?
E um segundo projeto que surgiu, ó, vocês não reparem nas latições aqui não, viu? Acontece, apresentar em casa é isso aí. Uma segunda ideia que surgiu, né, em uma sequência, foi um outro projeto que associava os fósseis à macroecologia. Tá? Nesse cenário apareceu um biólogo também, que é esse que apareceu aí, o Anderson Aires Eduardo. Ele fez pós-doutorado com a gente, lá em Sergipe, e ele manja muito bem dessa parte de estatística, de programação, tá? Então, ele possibilitou, né, dar um formato para o projeto, esse associado agora à macroecologia, que possibilitou a Wilcilene, que é essa outra que aparece aí, né, a fazer também um trabalho de mestrado, né, envolvendo paleontologia com macroecologia. Tá? A Wilcilene também é lá de Sergipe, licenciada pela Federal lá de Sergipe em Biologia e também mestre em Geociências. Tá? Então vejam assim que as origens para a paleontologia, muitas vezes a gente pensa num geólogo, a gente pensa num biólogo, mas isso se mescla. Né? Pessoas, às vezes, que vêm da biologia, fazem mestrado na área de geociências e desenvolvem trabalhos que continuam mantendo também um perfil, né, biológico, se a gente pudesse, por assim dizer. Né? Bom, mas vamos ver então se vocês escreveram alguma coisa aí sobre macroevolução, que é o primeiro temazinho que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu vou ler umas coisas aqui, viu? Vocês não se importem, não. Ó, o Vicenço já colocou aqui, imagino que aborda um período de tempo bem extenso, em escala geológica. Muito legal. Acho que foi o único. Beleza. Então, essa já é uma noção importante que vai integrar principalmente com a paleontologia. A gente conseguir incorporar essa dimensão temporal, que a gente chama realmente de tempo geológico, quando a gente começa a falar em milhões de anos, para conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo. Uma definição das mais clássicas e simples em relação à macroevolução, ela não necessariamente coloca esse tempo profundo, né, o tempo geológico ali, mas ela envolve os padrões evolutivos que a gente consegue tentar observar, que a gente tenta observar, num nível acima da espécie. Né? Normalmente, evolução, a gente pensa muito em mudança ao longo do tempo, e aí a gente pensa em uma população dentro de uma espécie, as variações que existem nessa população e quais dessas variantes vão serem passadas para gerações seguintes em maiores ou em menores frequências. Então, a gente está falando dentro de uma espécie, essas variações dentro da população, para uma espécie. Quando a gente fala de macroevolução, seria simplesmente extrapolar isso para um conjunto maior de espécies. Então, a gente pega dentro de uma família, né, e avalia essas características nas diferentes espécies dentro dessa família. E aí muitos pesquisadores começaram a se perguntar, né, se essa extrapolação, né, se os estudos macroevolutivos, eles seriam simplesmente um reflexo, né, esses padrões, eles seriam um reflexo daquilo que acontece ao nível dos indivíduos, né? Ou será que tem algo atuando de maneira distinta quando a gente considera essas extensas escalas temporais? Né? Será que além da seleção natural, que é algo que vai favorecer uma característica ou outra, tem alguma coisa em maior escala que pode mudar o rumo da evolução? Né? Então, até certo ponto, a gente de fato tem essa extrapolação dos padrões microevolutivos para escalas maiores, né? Então, seleção natural, ela de fato vai direcionar as coisas também entre gêneros, entre famílias, mas, adicionalmente a isso, a gente vai observar também outros fatores que mudam o rumo dessa história. Então, como se fosse uma forma mais, de certa forma, mais complexa ou com mais elementos, né, para serem incorporados e considerados quando a gente for
reconstruir essa história evolutiva, né, de uma família inteira, por exemplo, dos espinosaurídeos, né, ver como e quando cada uma daquelas espécies que o Mauro apresentou surgem e as características passam pelo tempo, né? Um exemplo que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar é essa regra de Cope, né? Ela originalmente postulou que bastasse tempo, né, que a gente observaria um aumento no tamanho das linhagens, no caso de mamíferos, que foi para o grupo que ela foi postulada inicialmente. Como se, independente do que acontecesse ao redor, né, ser grande fosse algo que por si só já traria vantagem, né? E isso sempre acabaria acontecendo. Alguém trouxe uma pergunta mais cedo, né, para o Mauro também, sobre os grandes tamanhos terem aparecido, acho que no Cretáceo ou coisa do tipo. Então, se a gente imaginar os próprios dinossauros, há propostas, né, de que o grupo como todo, inicialmente, pelo menos para a parte do Mesozoico, teriam, né, evoluído seguindo essa regra de Cope. Você tem dinossauros menores lá no Triássico, e quando você chega no Jurássico, você já vê várias linhagens, né, com algumas espécies dentro dessas linhagens atingindo tamanhos gigantescos, tá? Outros já dizem que, na verdade, você tem coisas se espalhando para todos os lados, você tem muitos dinossauros que são pequenos, e outras linhagens foram ocupando, né, esse nicho que estava vago dos grandes dinossauros, tá? Para os mamíferos, a gente pode imaginar essa ideia também, né, relativamente de forma semelhante. A Tabata, né, falou dos mamíferos lá do Cretáceo, um pouquinho, né, de algumas formas que dão origem aos marsupiais, aos placentários. No Cretáceo, todos os fósseis de mamíferos que a gente conhece, né, eles têm um tamanho relativamente pequeno, próximo a de um pequeno roedor, né? E a partir da era seguinte, né, que vai ser no Cenozoico, depois da extinção dos dinossauros, a gente começa a ver, né, o que alguns pesquisadores acreditam como se fosse um aumento gradual, né, inconstante desse tamanho corporal dos mamíferos, até atingir, né, toda a diversidade de tamanhos que a gente conhece hoje para os mamíferos atualmente. Para responder um pouco, ou para tentar pensar um pouco melhor em como se deu, né, a evolução do tamanho ao longo do tempo, como um exemplo, né, esse que eu trouxe da regra de Cope, a gente pode tentar avaliar dentro de um grupo, né, dentro de uma linhagem, os fósseis que estão presentes nela, e um dos mais clássicos, né, que se usa é a evolução dos cavalos, né, ou dos equídeos, o gênero Equus, que vai incluir aí cavalos, zebras, etc., né, que a Tabata também mostrou, né, então a gente teria lá vários milhões de anos, né, há 50, 60 milhões de anos, vários gêneros com tamanho corporal pequeno, que tem relação com essa linhagem, né, e quando a gente avança no tempo, a gente começa a ver formas de tamanho corporal maior, né. Então, isso é uma forma, uma abordagem macroevolutiva, onde a gente considera vários gêneros ao longo do tempo e tenta acompanhar, né, uma certa característica e tenta entender como que ela evolui. Será que ela evolui seguindo a regra de Cope, como uma tendência de aumento ao tamanho? Ou será que não? Por exemplo, há muito debate em relação à evolução dos cavalos, que a gente pode ver aqui, ó, no que está escrito como Mioceno, há 10, 15 milhões de anos atrás. Cada risquinho desse aqui é um gênero dessa linhagem de cavalo com uma diversidade de tamanhos e de hábitos ecológicos muito variado e que sofreram uma grande extinção aqui ao final do Mioceno, sendo que atualmente a gente tem esse único gênero presente com algumas espécies de equídeos. Então o que a gente pode estar vendo talvez não seja uma tendência de gêneros pequenos e que foi gradualmente dando origem ao que a gente tem hoje, né, ao que a gente conhece hoje dos cavalos. Mas um fator histórico, evolutivo, né, provavelmente alguma mudança climática, mudança de vegetação, que poderia ter levado à extinção várias outras espécies, né, e o retrato que a gente tem hoje vivendo só se reflete aqui com o Equus, né, com o cavalo moderno que a gente conhece hoje. Então aqui a gente vai precisar de outros elementos para contar um pouco melhor essa história, que não só, né,
essa regra de Cope de forma mais simplificada, como eu trouxe inicialmente. Bom, espero que tenha aparecido aí para vocês também. Uma segunda forma de responder essa pergunta, ao invés de usar os fósseis, seria usando animais viventes. Então, tem muitos trabalhos em macroevolução que pegam grupos, uma linhagem atual, né? Um grupo de peixes de água doce aí da América do Norte, por exemplo, que é esse que eu trouxe aqui, né? Faz um levantamento das médias, né, dos tamanhos dessas espécies dentro dessa família, por exemplo, né, como que elas estão distribuídas ali, coloca isso em um contexto filogenético, ou seja, da história evolutiva, quais espécies são irmãs de quais, e tenta reconstruir nos pontos, né, que ligam cada um desses grupos, como que era ou como que deveria ser o tamanho daquele ancestral. Então, você consegue tentar acessar a história evolutiva, né, dos tamanhos, por exemplo, né, a partir dessa reconstrução dos ancestrais de espécies viventes que você tem hoje. Não necessariamente usando os fósseis, né? É uma forma também que se tem de fazer esse tipo de trabalho. Mas, por fim aqui, né, ultimamente se tem tentado conciliar as informações dos fósseis que trazem, né, como os fenótipos ou como essas características estavam expressas em um determinado momento geológico lá, né, integrado com a informação de grupos recentes, né, a partir, por exemplo, de dados moleculares, a reconstrução dessas filogenias, né, fazendo um casamento entre esses conjuntos de informações. Tá? Esse gráfico que eu trouxe aqui, por exemplo, né, é de um trabalho de 2013, e ele tenta, esses trabalhos mais recentes, vem tentando mesclar essas informações. Olhem só, aqui em cima, no Cenozoico, todos esses pontinhos vermelhos são de mamíferos atuais, e reparem a faixa, né, o quanto de variação que a gente tem na massa, né, que é o logaritmo da massa, né, entre as espécies atuais de mamífero. Então, a gente tem desde de formas muito pequenas a formas enormes, né, que são os elefantes, hipopótamos, baleia, todos esses mega mamíferos que a gente tem vivendo atualmente. E os fósseis e o tamanho desses fósseis estimados, né, ao longo do tempo geológico. Então a gente consegue tentar entender se isso é uma reta e está com uma tendência de, em média, formas menores vão ficando cada vez maiores, ou se a gente tem oscilações no meio desse caminho aqui que indicam algum modo evolutivo diferente, tá? Então, como um exemplo, né, de trabalho que integra fósseis e viventes. Bom, dando essa breve contextualização sobre a macroevolução como um todo, a gente pode ir agora para um exemplo mais específico, tá? Que foi o trabalho desenvolvido pela Fran lá no seu mestrado. Ela terminou o mestrado dela em 2019. Esse trabalho a gente já submeteu, ele retornou, sugerindo algumas modificações. A gente está trabalhando nessas modificações, mas é um trabalho que ainda não está publicado. Mas ela já defendeu e eu vou apresentar um pouco dos resultados que ela teve. A Fran, ela estava curiosa em saber se aquela regra de Cope, que eu falei para vocês, elas se aplicariam aos fósseis encontrados em uma bacia sedimentar em especial, que é a bacia Sergipe-Alagoas. Tá? Mas por que a bacia Sergipe-Alagoas? A bacia Sergipe-Alagoas ela tem várias características que a tornam ideal para esse tipo de estudo que ela propôs, que ela fez. Né? A gente tem, primeiro, um intervalo de tempo quase que contínuo, muito bem preservado, o que é raro nas bacias sedimentares. Normalmente a gente tem uma formação sedimentar lá com rocha, que tem fósseis, digamos, do Jurássico, aí depois você tem uma lacuna de tempo de muitos milhões de anos, outra rocha em cima dessa, que é do Cretáceo. Então, o mais comum é você ter muitos buracos entre as camadas. Buracos assim, lacunas temporais. Né? Em Sergipe, curiosamente, você tem uma sequência de pelo menos 3 formações que abarcam um intervalo temporal interessante para estudos
macroevolutivos. E imaginem, além disso, imaginem assim, as camadas mais antigas, elas estão mais na profundidade, né? Eu acho que a Gabriela falou um pouquinho disso na apresentação dela, quando perguntaram dos dinossauros e as queimadas e tal, mas, então, esse é o padrão normal. A gente vai perfurando, a gente vai chegando nas camadas mais antigas. Lá em Sergipe, essas camadas elas estão inclinadas. Então, a tectônica, ela dobrou isso tudo de forma que o que é mais antigo, que está aqui embaixo, né, ela ficou exposto na superfície, lá em cima, né? Então, ao invés de eu ter só a camada mais recente exposta, eu tenho desde a camada mais antiga, aí a gente vai andando em direção ao litoral e vai atravessando as idades até as camadas mais recentes. É o que vocês podem ver nessas cores aqui, ó, de vermelho, azul e cinza, né? Então a gente tem exposições de rocha com uma grande quantidade de fósseis que vai desde o interior de Sergipe até bem próximo à sua parte litorânea. Um segundo aspecto interessante é que a bacia Sergipe-Alagoas, ela é geograficamente restrita, então isso para nós vai ser bom, porque se eu tivesse fósseis que fossem desde o norte do Brasil até o sul do Brasil, além do fator temporal, eu teria diferenças climáticas que poderiam estar afetando, né, ou direcionando esses diferentes modos evolutivos aí. Né? Então, quando a gente restringe geograficamente, ele traz um aspecto interessante, que é a gente vai estar verificando praticamente as variações temporais, excluindo as variações climáticas no mesmo período de tempo. Né? Então, nesse aspecto é interessante. E um terceiro ponto, né, é que todas essas formações que estão aqui em vermelho, azul e cinza, elas são muito ricas em fósseis, principalmente de invertebrados. Então, a gente tem essas formações são depósitos marinhos, então os animais que viviam nesses mares, eles ficaram muito bem preservados. A gente tem desde ouriços do mar, bolacha do mar, tem muitos caramujos marinhos, né, os gastrópodes, bivalves, e um grupo em especial, que foi o que ela escolheu para trabalhar, que eu vou mostrar para vocês já já. Então aqui a gente tem um cenário ideal para um estudo macroevolutivo, que é um grupo taxonômico amplo, muitas espécies diferentes, preservadas, num intervalo de tempo relativamente longo também. A gente tem praticamente 25 milhões de anos que estão preservados ali na bacia Sergipe-Alagoas. Tá? Bom, espero que esteja tudo ok aí. Qualquer coisa que acontecer, o pessoal da organização, vocês abram o microfone aí, porque eu já não estou vendo mais o chat, tá? Vamos lá. Bom, então, nesse contexto, as hipóteses que a Fran imaginou, né, foram as seguintes. Primeiro, nesse grupo que ela escolheria, né, será que ela ia encontrar um aumento gradual e contínuo do tamanho, né, em conformidade com a regra de Cope? Ou será que ela ia encontrar variações abruptas, não contínuas, do tamanho corporal do grupo que ela estava investigando, né, associadas, por exemplo, a variações extremas, climáticas, ou algum desequilíbrio, né, que pontuasse, né, essa mudança no tamanho, ou ainda, como uma terceira opção, ela não observaria variação alguma, tá? Que é um modo evolutivo que a gente pode encontrar também. Imagina, né, sem variação do tamanho, a coisa oscilando dentro de uma faixa, né, sem nem aumentar nem diminuir ao longo do tempo. É o que a gente chama de estase, né? Então, uma fase evolutiva que pode sofrer pequenas oscilações, mas praticamente estável dentro de uma faixa, né? Bom, para testar, né, essas possibilidades que ela trouxe, né, ela escolheu, a gente, né, sugeriu que fossem feitos com esses animaizinhos aí, né? Trouxe uns pokémons aí para facilitar,
mas são os amonoides, que é um grupo muito diverso, muito utilizado na paleontologia. Eles existiram desde 400 milhões de anos atrás e se extinguiram, todos os amonoides se extinguiram até a faixa próxima de quando os próprios dinossauros não avianos se extinguiram, né, que foi há 66 milhões de anos atrás, e é um grupo com um registro fóssil muito grande lá para Sergipe, né? Ela tinha à disposição mais de 500 fósseis, né, de diferentes espécies que ela poderia usar para o trabalho dela, né? Esse grupo ele está relacionado aos moluscos, ele está dentro de molusco, é um tipo de molusco, e mais proximamente relacionados aos cefalópodes, que são as lulas, os polvos que vivem hoje em dia. Tá? Ele, como uma característica própria, né, possui essas conchas externas, em geral espiraladas, né, e uma espécie atual muito parecida, né, morfologicamente a ela, e também um cefalópode, são os náutilos, né, para quem conhece ou já viu, é esse polvo que vive, né, praticamente dentro dessa concha espiralada que a gente tem vivo hoje. Tá? Os amonoides, né, que é esse outro grupo de cefalópode, foram todos extintos ao final do período Cretáceo. Tá? Bom, além disso, ela usou, para tentar quantificar o tamanho, ou ter uma medida de tamanho, né, uma técnica que é chamada de morfometria geométrica, né? A Tabata falou na palestra dela, o Mal falou um pouquinho na dele também, né? Que é uma forma de tentar captar, né, a forma de fósseis, né, ou de espécies, né? E nesse caso, ela queria trabalhar com o tamanho, né? Então, alguns pontos permitiram ela gerar um valor de tamanho que ela pudesse comparar entre os fósseis que ela usou. Além disso, né, foram utilizados também uns pacotes estatísticos que comparam a distribuição dos seus próprios dados no tempo às simulações, caso a evolução tivesse sido direcional, com uma tendência, caso ela tivesse sido pontuada, caso ela tivesse sido, né, em equilíbrio, sem variação. Então, esses pacotes estatísticos, eles comparam e vê como que a distribuição dos seus dados batem com alguns desses modelos aí. Né? E aí, para terem uma ideia, né, dos fósseis que ela tinha à disposição, aqui, esses mais de 500 fósseis estão distribuídos nesses gêneros aqui, são 27 gêneros, tá? Cada um desses nomes aqui. Essas barrinhas, olha só aqui, no eixo X, a idade que vai do que a gente tem preservado lá de 115 milhões de anos até 90 milhões de anos atrás. Isso tudo está dentro do período Cretáceo, né? As partes coloridas são as faixas em que a gente tem fóssil lá na bacia de Sergipe, né? As partes não coloridas, só tracejadas aqui, aquele gênero existe em outro lugar naquele período, mas não na bacia de Sergipe. Tá? Então, vocês se atentem às partes coloridas. Cada uma das cores são as famílias, né, de amonoides que tinham. Então, aqui a gente tem cada uma dessas cores representando diferentes famílias. E a gente tem gêneros de amonoides mais antigos, aqui, por exemplo, gêneros de amonoides bem restrito a uma única idade, né? Ou gêneros de amonoides mais recentes, que estão esses aqui mais para o final da tabela. Então, vejam que a gente tem um número grande de gêneros, né, e distribuídos, né, por faixas temporais bastante amplas, né, que foi o material que ela tinha disponível. Tá? E aí, quando ela gerou um gráfico, né, para distribuição dos tamanhos ao longo do tempo, a gente já pode tentar imaginar algumas possibilidades. Vejam aí, né? As caixinhas, por exemplo, da direita, aqui nesse box plot, essa que está assim, marrom, azul, por exemplo, né, elas estão mais altas. Isso significa que em tempos mais recentes, que são esses nomes aqui, turoniano, coniaciano,
a distribuição, né, dos tamanhos dos gêneros que existiram nessa idade, eles têm tamanhos relativamente grandes, tá? Essa linha aqui representa a mediana, quando a gente compara com essas formas aqui mais à esquerda, né, que teriam tamanhos menores, por exemplo, tá? E aí, será que isso tem uma tendência, uma linha que está aumentando constantemente de tamanho, ou será que isso é uma oscilação em torno de uma faixa ótima central, né? Isso é o que o programa estatístico lá que eu falei, ele tenta comparar, né? Então, quando você faz essa comparação estatística a esses diferentes modos evolutivos, né, direcional, estabilizadora, para quem é aluno da biologia aí deve lembrar desses nomes, né? Então, se faz uma comparação com um padrão que melhor explicaria esse tipo de distribuição. E no caso dela, como vocês veem aí pelo gráfico, né, o melhor modelo que explica a distribuição desses tamanhos dos ammonoides ao longo do tempo, né, apesar de algumas flutuações, ele indicaria uma fase de estase, né, um período de equilíbrio de mais ou menos 20 milhões de anos, que vai desde 115 até 95 milhões de anos, tá? Com um salto, né, ou um equilíbrio pontuado, né, nesse momento aqui, perto de 94 milhões de anos, com um aumento de tamanho. Então, pelo menos, comparando os vários modelos, aumento gradual, equilíbrio ao longo de todo o intervalo de tempo, ou equilíbrio em um tempo com um salto, né, o que melhor se encaixou foi esse que é equilibrado no início, pontuado, né, por um momento aqui no finalzinho do intervalo que a gente tinha amostrado, né, para as nossas amostras. E aí, a Fran, ao invés de visualizar ali, né, uma evolução gradual e direcional para o aumento do tamanho com os ammonoides dela, né, dentro das linhagens que ela trabalhou, como teria sido previsto pela regra de Cope, ela observou um momento em especial com um aumento abrupto do tamanho dos ammonoides, tá? Isso vai estar mais condizente com um padrão evolutivo que a gente chama, né, de equilíbrio pontuado, por exemplo. E nesse caso, o momento de equilíbrio, ele pode ter sido perturbado por algum evento ambiental em um ponto específico do tempo, e esse ponto seria, né, naquele momento ali de 94 milhões de anos. Quando ela começou a comparar com eventos de maior escala, eventos globais que teriam acontecido próximo aos 94 milhões de anos, né, a gente tem avanço do nível do mar acontecendo. Então, nesse momento, os mares, ali onde que a gente coletou esses fósseis, eles haviam sido coletados, né, em momentos anteriores à minha chegada lá a Sergipe, né, então eram fósseis que já estavam na coleção, eles são de uma formação em que os mares são mais profundos. Então, será que esse aumento do nível dos mares favoreceu diferentes grupos para passarem a sobreviver ali, esses grupos de maior porte, e foi isso que levou, né, a esse modo evolutivo naquela região? E uma outra informação que a gente não encontra nas rochas de Sergipe especificamente, mas em outras rochas de outras regiões, né, em Pernambuco, por exemplo, tem essa evidência, de que há 94 milhões de anos houve um evento que a gente chama de anoxia, é quando as taxas de oxigênio dissolvido nos oceanos, elas diminuem muito, né? E isso leva a grandes crises, né, bióticas. Muitos animais, pela falta do oxigênio propriamente, morrem, então você tem mortandades em massa, o que pode levar, inclusive, à extinção de várias espécies, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, um momento de extinção que teria afetado as espécies que tinham chegado até ali, 94 milhões de anos, e aquelas que sobreviveram, né, talvez por algum fator ecológico, biológico da própria espécie, ou isso a gente não sabe dizer, né, sobreviveram a esse momento e seguiram, né, evoluindo nesse patamar com um tamanho corporal mais alto, né, uma das formas de tentar entender o que poderia estar acontecendo por ali, tá certo?
Bom, esse foi um dos trabalhos que eu tinha para mostrar aqui para vocês, né? Eu vou falar agora um pouquinho dessa parte macroecológica, para vocês, né, terem um pouco essa ideia dos dois tipos de trabalho que a gente pode fazer na paleontologia, né? E quando a gente fala de macroecologia, a gente também pensa nessas amplas escalas, né? Então a gente tenta verificar as coisas, padrões ecológicos de interação, distribuição, em escalas geográficas maiores, por exemplo, ou também escalas temporais maiores, né? Então, em relação aos estudos macroecológicos, né, a gente pode pensar como fatores ambientais e interações ecológicas, elas se relacionam à abundância de espécies, à distribuição de sua diversidade, né, quando consideradas essas escalas geográficas e ou temporais mais amplas, certo? E um exemplo aí para vocês visualizarem isso de uma forma geral, não necessariamente se tratando de fósseis, né, é o que é chamado de regra de Bergman. Também não sei se vocês já ouviram falar, né, mas é uma regra que normalmente está associada também a tamanhos corporais, mas distribuídos dentro de uma linhagem que geograficamente se distribui por amplas latitudes. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Essa imagem aqui acho que ilustra bem. A gente tem dentro das espécies de pinguins, né, algumas que vivem mais próximo do Equador, outras que vivem em regiões intermediárias e outras que vivem exclusivamente ou muito próximas da região da Antártica, né? E essa distribuição latitudinal, ela vai implicar em diferentes, né, climas, ambientes mais frios, mais ao sul, etc., né, aqui falando do hemisfério sul. E o que se reparou é que essas espécies dentro dessa linhagem que se localizam em ambientes, em latitudes maiores, né, mais próximos dos polos, elas tendem a ter tamanhos maiores, né, tamanhos corporais maiores. E isso quando a gente fala dessas regras, significa que ela não é exclusiva de um grupo só, né? Então se verificou isso também, por exemplo, para ursos, o urso polar que vive no Ártico, né, é a maior espécie de urso que a gente tem. Algumas espécies de plantas, inclusive, parecem seguir esse padrão, né? Grupos de invertebrados também seguem esse padrão, que você pode testar em espécies, né, em linhagens viventes hoje, né? Então, quando a gente começa a ver uma regra maior assim se repetindo, claro que vão existir exceções, nem todo mundo, né, segue a regra. Na biologia a gente sabe que exceção às vezes existem várias, né, mas é uma forma da gente começar a pensar quais fatores ecológicos podem estar associados, né, a esse padrão aí que a gente tem observado. Alguns outros exemplos, né, que eu posso falar aqui, seria em relação à diversidade ou número de espécies que a gente encontra também com uma distribuição das latitudes. Próximo do Equador, nas regiões dos trópicos, normalmente a gente tem uma biodiversidade mais rica em número de espécies, né? À medida que a gente afasta dos trópicos, esse número de espécies vai diminuindo. Isso é um padrão ecogeográfico, né? A própria distribuição das espécies, algumas elas têm limites de tolerância, por exemplo, de faixa de temperatura mais restrito, outras têm esses limites mais amplos, né, de tolerância a faixas, né, de temperatura, e tanto a precipitação, o quanto que chove em uma região, né, ou a umidade geral ao longo de um ano em uma região, e a temperatura, são fatores ecológicos que normalmente estão muito fortemente associados à distribuição geográfica de uma espécie. Uma espécie com restrita faixa de sobrevivência à temperatura, por exemplo, quando você encontra aquela faixa de temperatura, é possível encontrar aquela espécie também, né, de uma forma mais simplista, assim, né? Se uma espécie tem uma ampla
faixa de temperatura a qual ela consegue resistir, você vai encontrar ela distribuída por maiores áreas geográficas em que essa faixa de temperatura pode ser observada, né? Então, isso é uma característica que a gente pode tentar associar, né, com um padrão de distribuição das espécies, dependendo das características climáticas de uma região. E é um pouco nessa linha que eu vou trazer aqui esse segundo exemplo mais específico, né, que vai tratar do trabalho desenvolvido pela Will, né, em relação à aplicação de algumas ferramentas da macroecologia aplicada aos fósseis. Né. A Will, ela estava curiosa em saber sobre potenciais efeitos que a variação climática poderia ter sobre a distribuição geográfica de grandes mamíferos terrestres. Tá? Eu coloquei de forma geral grandes mamíferos terrestres, mas vocês vão ver que a gente estava interessado, né, no que é chamado de megafauna quaternária, extinta, que foi o que o Mário trouxe também, a Tabata também trouxe um pouquinho desses animais, né, como um ponto aí curioso para se pesquisar e associar com essas abordagens macroecológicas. Bom, e por que esses grandes mamíferos terrestres? Né? Primeiro, em um contexto mais geral, tem um fato muito curioso que é a alta porcentagem de mamíferos de grande porte que foram extintos nos últimos milhares de anos. Né? Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, o que está de preto é todo o conjunto, né, de fauna representado aqui, são representantes, não todos, claro que está faltando alguns e tal, mas é uma forma de tentar representar todos os grupos que existiam, por exemplo, na América do Sul. Os que permanecem verde aqui, meio acinzentado, são espécies ainda presentes. Né? O que está de escuro aqui é o que já existiu há pelo menos 10, 15 mil anos atrás, mas que se extinguiu. Né? Então a gente pode ver, por exemplo, no continente africano, né, o número de espécies de megamamíferos, né, ou desses mamíferos terrestres de grande porte, muitos deles ainda estão vivos hoje. Né? Alguns foram extintos, né? E, num caso particular da América do Sul, o que motivou a gente a fazer esse tipo de estudo, né, é que um número muito grande dessa fauna deixou de existir, ela foi extinta, né? E a gente estava curioso para tentar entender quais fatores ecológicos, né, poderiam ter levado à extinção dessas espécies. Né? A gente tem atualmente, né, principalmente, tem outras, né, mas principalmente duas hipóteses que tentam explicar isso. Uma delas é que a variação climática teria se tornado inviável para a existência dessas espécies aqui, e outra delas é que seriam por causas antrópicas, né, ou a chegada dos primeiros paleoíndios ao continente sul-americano teriam levado à extinção essas espécies. Né? A gente tem... eu ia mostrar aqui, mas eu não vou mostrar não, para não passar muito do tempo, né? Mas a gente tem um banco de dados disponível online que chama Paleobiology Database. Quem quiser depois procura aí no navegador, né? Paleobiology Database. Você pode colocar lá o nome de um grupo, por exemplo, Xenarthra, né? Que é o grupo dos tamanduás, preguiças, que ele vai te trazer vários pontos de ocorrência de Xenarthras fósseis, por exemplo, ao longo da América, que foi por onde esses animais estavam distribuídos. E cada ponto desse vai ter uma referência bibliográfica associada, que vai te dizer se aquele dado é datado ou não, onde que ele foi coletado, etc. Então, com essa fonte de dados, né, a gente seria possível, né, fazer o tipo de trabalho que a Will tinha em mente. Tá? Além disso, a gente tinha outro conjunto de dados interessante, que era um conjunto de informações climáticas, principalmente de temperaturas e precipitação, a cada 1000 anos do passado para a América do Sul. Então, por exemplo, a gente sabia se era mais úmido há 3.000 anos atrás, comparado com 4.000 anos, se a temperatura aumentou ou diminuiu entre 6, 7 e 8.000 anos atrás. Então, com isso, a gente tentou amarrar essas informações de potencial de distribuição das espécies
com essas variáveis climáticas ao longo, né, dos últimos milênios. Tá? E aí, uma das hipóteses que a Will levantou, né, foi de que esses fatores climáticos, eles teriam variado ao ponto de limitar a existência dessas espécies. Ou seja, a gente estava imaginando que o clima que era o principal responsável por levar essas espécies de grande porte que existiam aqui na América do Sul à extinção. Né? Para testar isso, a gente, né, lançou mão de uma ferramenta, né, que é chamada de modelagem de nicho ecológico, né, com algumas adaptações para o uso dela associado aos fósseis também. E essa ferramenta, ela faz basicamente isso que eu tenho falado, né, em que você, quando sabe dos pontos de ocorrência de uma espécie, seja ela atual ou fóssil, e sabe de características climáticas, que a gente chama aqui de capas climáticas dessa espécie, naqueles pontos de ocorrência que ela existiu, o algoritmo, né, o programa, ele tenta fazer uma relação entre onde que essa espécie está e o tipo de ambiente que ela prefere, né, ou que ela está situada. Então, bom, se é uma espécie que gosta de ambientes mais quentes e secos, né, sempre quando eu tiver ambientes secos e quentes, né, eu vou ter chance, ou pelo menos um potencial, de encontrar aquela espécie ali. Né? Vai ser uma possibilidade daquela espécie estar naquele lugar ali. E isso, então, juntando essas capas climáticas com os pontos de ocorrências, né, a gente vai ter mapas desse tipo aqui, que vão mostrar pontos quentes, né, com potencial onde que aquela espécie possa estar. O Mário falou um pouco na palestra dele sobre nicho realizado, nicho fundamental, né? Então, a gente, no caso dos isótopos, quando ele faz aquelas análises, ele está vendo de fato o que aqueles indivíduos, com o que eles estão interagindo, com qual tipo de alimento, etc. Nesse caso, como a gente não tem essa amarração direta, né, a gente tem mais um nicho idealizado, a gente pensa em lugares possíveis que a espécie poderia estar. Só que poderia ter a temperatura e a precipitação ideal para ela ali, mas tinha uma outra espécie competidora que não deixava ela chegar ali. Né? Então a gente não tem esse tipo de informação e isso é um tipo de limitação que a gente vai ter com esse tipo de análise, mas complementando, por exemplo, com análises isotópicas, né, a gente pode tentar amarrar melhor as informações e ter um quadro, né, um pouco mais complexo, né, e completo ao final das análises. Bom, então aqui eu trouxe, né, só para ilustrar, ela fez com 14 espécies, né, eu trouxe 2 espécies aqui para vocês visualizarem alguns dos resultados dela. Né. Uma delas foi essa preguiça gigante, Eremotherum laurilardi, que já foi mencionada também em palestras anteriores. E só para vocês terem uma ideia, próximo ao momento, né, do último registro que a gente tem dessa preguiça, pelo menos na faixa de idades que a gente imagina que ela teria sido extinta, as modelagens de nicho, elas aparentemente, olha só, a gente tem 11 mil anos e 10 mil anos. A gente tem uma mudança grande do potencial de lugares que essa espécie poderia estar presente, mas a gente não tem uma redução, pelo menos da forma como a gente interpretou, drástica ao ponto de não permitir com que aquela espécie sobreviva ali. Né? No milênio seguinte, há 9 mil anos, ela volta a ter áreas maiores, né, potenciais para utilizar, né, ou para se situar. Há 8 mil anos isso reduz de novo, mas também não de forma drástica, ao nosso ver. Né? E quando a gente olha essa outra espécie aqui, né, um parente dos tatus, Cliptodon, a gente tem algo ainda mais curioso. Ó, 13 mil anos, comparado com 12 mil anos, parece que a área verde ela vai se expandindo, ou seja, climaticamente, foi ficando melhor para essa espécie, pelo menos, de viver por aqui. Né? Então, provavelmente, o clima não seria algo crítico, pelo menos nesse momento, e com essas capas que a gente tem, né, para a sobrevivência dessas espécies.
né? E aí as possíveis explicações, né, é que essas variações que existiram, elas não parecem ter sido drásticas ao ponto de extinguir essas espécies, né? Dessa forma, outro fator, que não o clima, deve ter sido o que perturbou o equilíbrio, né, desses ecossistemas, ou pelo menos dessas espécies, desse conjunto de espécies aí, que a gente estava avaliando. E aí, só para deixar no ar uma sugestão, né, de quais são esses possíveis outros fatores, né, a gente tem aquela outra hipótese, né, que é colocada aí na literatura como uma possibilidade, e tem um trabalho bem recente que saiu, que traz um pouco mais de sustentação de que essa interação entre os primeiros, né, humanos que chegaram aqui na América do Sul com essa megafauna teria sido crítico para a extinção delas. Eu vou colocar a referência, né, desse trabalho mais no final aqui, quando eu encerrar. Tá? Eu coloco já aí para vocês. Bom, e aí então, já para, né, ir para um fechamento aqui, eu coloquei como considerações finais, em termos gerais, né, disso tudo que eu falei, que é muito comum, eu acho que a maioria de vocês são da biologia, né, a gente centrar as nossas questões de pesquisa, as perguntas que a gente tem para avaliar, a gente centrar elas a grupos biológicos específicos. Então, né, eu vou trabalhar com morcegos, eu quero saber isso dos morcegos, etc. Né, o que é super importante, super válido, né, e que alimenta todo esse conjunto de informações que a gente pode usar. Mas eu desafio vocês, ou pelo menos coloco como sugestão, que vocês sempre pensem em uma forma alternativa também, né, de avaliar essas perguntas ou essas questões. Tentem mudar o foco um pouco da pergunta para processos ecológicos ou evolutivos que possam estar por trás daquilo que você tem, uma certa curiosidade ou que você quer investigar. Né? Para exemplificar, imaginem, né, eu posso perguntar por que os primatas têm os braços compridos, né? E aí eu vou tentar entender, ver a relação disso com o hábito arborícola ou qualquer outra coisa. Né? Mas eu posso inverter a forma como eu faço a pergunta, ou pelo menos como eu tento imaginar, pensando, por exemplo, será que o hábito arborícola ele tem uma tendência a favorecer braços compridos? Será que evolutivamente outros táxons, né, que viraram arborícolas também vão ter esse alongamento dos braços? Então você começa a possibilitar, né, é possível que você faça esse tipo de teste com outros grupos também. Aí você vai pegar as preguiças arborícolas, vai pegar outros grupos de animais, né, que passaram a ser arborícolas, para tentar ver se essa sua pergunta vai se sustentando ou o que pode estar explicando ela em formatos diferentes. Tá? E uma segunda consideração que eu deixei aqui, né, sempre pensar, eu vi os comentários, né, do pessoal mais cedo aí, maravilhado com o quanto que a paleontologia é diversa, quanta informação a gente consegue extrair da paleontologia. Então é muito comum serem mundos separados, e realmente é muito difícil você integrar e dançar pelas duas grandes áreas, né? As biológicas, por exemplo, de animais recentes, neontológicas, e as paleontológicas. Mas sempre que possível, lembrem que os fósseis, né, eles vão ser importantes elementos ali que vão agregar essa informação em um contexto temporal. Né? Você vai pegar uma característica e dizer, essa característica estava presente há 23 milhões de anos atrás. Isso aí dá mais clareza, né, nesse aspecto mais amplo, temporal, a análise que você possa estar fazendo, né? Que normalmente a gente não vai conseguir recuperar apenas usando os grupos recentes. Então, esse exemplo, né, por exemplo, eu com esse enfoque mais paleontológico, né, e ter encontrado o Pablo lá, que tem esse enfoque neontológico forte, mas nós dois com interesses em comuns, né, a gente conseguiu complementar informações e expandir as coisas que a gente fazia de pesquisa, né, sempre tentando, né, incorporar
ou eu, como paleontólogo, incorporar informações neontológicas, ou biólogos, neontólogos, né, tentando, sempre que possível, né, inserir alguma informação paleontológica ali no seu grupo de estudo ou na pesquisa que estiver fazendo. E aqui, para finalizar, então, né, já queria agradecer a todo mundo aí pelo espaço, pela oportunidade. Acho que eu acabei estendendo um pouquinho o tempo aqui. Espero que depois dessa maratona aí vocês estejam todos ainda firmes e fortes aí, né? Eu separei algumas referências, eu vou copiar elas aqui e vou colocar no chat que eu tenho com a Flávia e ela vai passar para o chat. Espero, né, que se possível ela passe aí para o chat do YouTube, de forma que vocês consigam buscar, quem tiver interesse aí, tá? Estou passando aqui para o nosso chat. Do jeito que eu for passando, acho que ela pode passar aí. São trabalhos que vão falar ou de questões mais gerais, né, de macroevolução e macroecologia, para quem tiver interesse. Um trabalho de macroevolução e macroecologia de dinossauros, né? Então, o Mauro trouxe, né, bastante coisa muito legal aí sobre os megalosaurídeos e tal. Esse trabalho tem um aspecto um pouco mais geral, ele fala de dinossauros como um todo, inclusive incluindo as aves, né? E acho que faltou só o da interação homem-megafauna. Peraí que deixa eu tentar pegar ela aqui. Ah, é o Prates e Pérez. Pronto. É a última que eu tenho aqui. Já saí da apresentação. Vou passar para vocês. É isso, pessoal. Meu e-mail está aí, fiquem à vontade, tá? Estou à disposição. E se tiverem perguntas, vai ser um prazer responder. Valeu, brigadão. A Isabela tá aí. E aí, Isabela? Isabela Gomes, bom, Isabela, deve ter umas 20 Isabelas no chat ali, né? Tem muitas Isabelas. E aí, Flávia? E professor, primeiro, desculpa a demora para aparecer, minha internet está muito instável. Aí ela deu uma parada aí. Mas o pessoal comentou aqui no chat sobre falar do Pokémon, né? Muito legal falar do Pokémon Sim. para explicar. Eu descobri não, me mandaram uma reportagem que o Japão está lançando uma exposição de Pokémons e fósseis, né? Ela vai ser lançada, acho que a partir de julho, não está aberta ainda, mas em vários museus do Japão, eles vão fósseis que tem lá, e qual que é o Pokémon equivalente, bem chamativo mesmo. Que coisa chique. Eles podiam fazer online para todo mundo poder ver. Pois é, eu tô esperando eles lançarem para ver se vai ser online, espero que seja. Seria ótimo. Pois é. Aí o pessoal também comentou aqui que achou muito bom, muito interessante. Eu também gostei muito. Foi uma pegada muito diferente. Pelo menos é uma parte que eu não conhecia muito. E é muito legal quando a gente junta essas coisas, né, dentro da ecologia. E a gente consegue realmente entender como que, porque tá tudo junto, né, no fim das contas. Aí eu acho muito legal essa pegada também. Outra coisa que eu queria falar
é que também no final eu achei muito interessante a parte que você falou de é como se fosse mais abrir a visão mesmo, né? Na hora de você fazer a pesquisa, ao invés de você focar no seu grupo, você focar no que estava perto. Você dá uma Uhum. olhada também, porque isso a gente consegue entender o grupo também. Então, acho isso Isso, muito é legal. verdade. Não é E foi fácil, né? A gente, às vezes, principalmente você começa numa iniciação científica, aí você recebe, assim, aquele ponto ali para pesquisar. Então, é difícil você, né, dar esse passo para trás e ampliar. Mas sempre tenham em mente, né? Tentem fazer isso que enriquece, de fato. Né? Acho que a sua internet agarrou. Será que é só para mim? Ah, pois é. Qual Pokémon você acha mais pareceria com espécime real? eu só vou falar uma coisa aqui rapidinho, é que a minha internet acabou de cair, voltou. Se cair de novo, eu vou pedir para alguma das meninas assumir para mim. Ah, beleza. Mas eu achei muito legal isso tudo. Aquele negócio também da gente conseguir estimar o tamanho voltando pela espécie que a gente já tem também, muito interessante. Também uma área muito nova para mim. Isso eu não falei ali, mas isso tudo, quando você tem um contexto filogenético por trás, né, uma árvore evolutiva, então, hoje em dia, você começa a ter metodologias muito que levam tudo isso em consideração e conseguem te dar um quadro muito bacana, assim, dessa história evolutiva mesmo, né? Então, às vezes, você tem informação de espécies recentes, a construção é bem feita e, sei lá, ela está calibrada no tempo, você reconstrói esses estados ancestrais, assim, de forma bem interessante mesmo. Legal. É muito legal. Aqui o Celso, ele falou uma coisa que para mim resume tudo, ó. Parabéns, Alexandre. Excelente apresentação sobre a importância de estudar o conjunto paleontológico, fósseis e seus ambientes e paleoambientes. Chique Eu acho demais, que, grande Celso. Legal. né? Verdade. Uhum. Muito legal. E então, por fim, eu só queria agradecer todo mundo, porque a gente sabe, igual você falou, que você viu o pessoal animado, vacinado, é que a gente sabe, assim, que paleontologia é uma coisa, não existe um curso, né? Até onde eu sei, assim, não existe Não, uma no faculdade. Brasil não. Pois é. E aí é uma coisa que a gente acaba vendo muito pouco na biologia. Eu imagino também, não sei, mas eu imagino que o pessoal da geografia também, geologia também não veja muito. É uma coisa que é mais uma pincelada. E é um tópico muito interessante, que tem muita área de pesquisa, né? Então, acho muito Uhum. legal. Então, eu queria agradecer para todo mundo que comprou essa ideia, que veio aqui com a gente hoje, que ficou esse tempo todo assistindo as palestras incríveis. Então, de E também a parabéns. você. E vocês palestrantes, porque assim, não seria tão. Ah, acho que ela caiu de novo. Vocês, bom, vou aproveitar só dar os parabéns também, então, porque realmente foi show. Pô, vocês arranjaram, foi difícil competir, entre aspas, aí com a turma de palestrantes, só gente fera, muito chique. Né? Eu que já estava com umas pendências aqui, não consegui ver 100% todas, mas eu ficava ligado, toda hora entrava, assistia um pedacinho, voltava, arrasaram. Foi uma proposta muito legal, então de parabéns, turminha aí do Hipocampus. Ai, gente, isso é perfeito, né, professor? Muito obrigada pelos elogios, viu? De verdade. A gente fica muito feliz de saber que vocês gostam do evento, que vocês gostaram desse evento, que teve alguns contratempos aí, mas tá Ah, tudo bem. Eu acho que a Flávia caiu de novo, viu, gente? Me desculpa, pois é, tadinha. interrompi aqui, invadi. Mas, professor, a Lud fez uma pergunta e ela falou que não queria deixar você ir embora sem responder. Diga Aí aí. é até bom que eu já entrei. Aqui, ó. Qual Pokémon você acha que mais pareceria com a espécime real, aproveitando o assunto? Pois é, eu até vi essa pergunta aí, mas com espécime, qual
em que espécime que ela mencionou? Assim, eu não entendi, na verdade, exatamente a... Nem ia lembrar. Lud, coloca aí no chat, então, pra gente, porque, inclusive, Aquele que eu coloquei acabou de acabar a bateria. Se foi o do Amonoide, né, aquele que eu coloquei na própria apresentação, tem o Omanite, né, que é o mais simplesinho. Eu acho que o outro é Omará, alguma coisa assim, né, que é depois que ele evolui. Pelo menos é o que eu vi que parece mais com os Amonoides, que é esse grupo aí que a Fran estudou, né? É um deles. Ixi, mas tem vários, assim, da paleontologia tem muitos. Os trilobitas, que são muito, né, famosos na paleontologia também, tem representantes pokémons. Ah, foi esse mesmo? Já, legal, então, é o Omanite. Não conheço nada de Pokémon, gente, estou aqui só embarcando com você. Omastar, lá, o André colocou isso mesmo, são esses dois, André. Exatamente. Muito bom. Que ótimo. E a gente teve vários outros elogios, viu, professor? Realmente foi incrível, a gente fica muito feliz. E assim, nossa, já são 6 horas e o pessoal estava aqui super atento, engajadíssimos. Então foi muito legal mesmo ver sua palestra. Muito obrigada. Minha única tristeza foi com as meninas antes, é não ter tido sua aula no presencial, né? Porque nossa, pois é, né? Muito incrível. Essa pandemia tá um desastre mesmo, mas realmente faz muita falta. Quando você falou que você, assim, a gente às vezes associa os nomes, mas como a gente não vê muito as caras, a gente não associa os alunos, né, os estudantes que estão ali. Sim, então, fulano é aquele que participa muito no fórum, o outro é aquele que fez o vídeo e mandou e tal. Só que você não sabe como é que é a cara dos alunos. Pois é, aí que é ruim. Eu mesma quase não ia nas aulas online, mas sempre via elas gravadas, via seu gatinho toda vez, tô vendo ele ali atrás. Tá ali, sempre, Pitanga. Ai, gente, Pitanga gracinha demais. Fica me acompanhando aí. Fofíssimo. Beleza. Muito obrigada, viu, professor? Nada, valeu. As ordens, qualquer coisa, eu tô por aí. Perfeito. Pode deixar que a gente vai voltar a te procurar, com certeza. Ainda mais que deu tanto sucesso esse concurso, acho que nós vamos ter que ter uma versão 1.2. Que bom. Olha... Legal. Muitíssimo obrigada, viu? Eu apoio. Nada, valeu. Deixa eu tirar da tela rapidinho. Tranquilo. Só para a gente passar mais uns avisos, tá? Muito obrigada. Valeu.